vivendo em acordo com a lei da unidade. A fim de viver em acordo com a lei da unidade, você deve retomar consciência da essência profunda do seu ser, que se situa além do ego ou do personagem que você representa. Na sua essência, você é livre, sem medo, indiferente aos olhares dos outros e das críticas. Você se sente legítimo e vê grande. Você está plenamente aberto ao desconhecido e à magia da vida. Viver a unidade pede se conectar com seu ser verdadeiro e de se desconectar dos seus pensamentos. O pensamento é uma ferramenta poderosa que deve estar ao serviço do ser. Na nossa sociedade, ele tem um peso considerável que sufoca a alma. O objetivo aqui é de parar de alimentá-lo tanto e de utilizar mais a energia a se reconectar à sua alma e à fonte. Essa última contém tudo. Ela está todo o tempo presente em nós e ao nosso redor. Ela é também uma fonte de energia infinita que pode nos alimentar em todas as esferas. Essa energia é utilizada hoje no desenvolvimento de inúmeras novas tecnologias de imagem e de energia livre e de gerações supranumerários, e permite também a dezenas de milhares de pessoas no mundo a não precisar mais de se alimentar fisicamente. Então, a questão é como se conectar com essa fonte que pode suprir todas as nossas necessidades e nos dar uma energia fenomenal. A prática indispensável para se conectar ao ser é o silêncio. O silêncio é a sinfonia da alma. É o que há de mais precioso para a conexão com a fonte. Mais precisamente, poderíamos falar do vazio ou ainda do infinito. O silêncio representa o espaço no qual não há mais atividade, barulho, não há nenhum pensamento. Há simplesmente a consciência do momento presente, disso que está vivo em você agora. Pode compreender as sensações do corpo com a respiração, os barulhos percebidos e os movimentos que o cercam. Entretanto, não se identifique com o que você sente, pois o mental pode se apropriar disso. É ele que quer alcançar um estado particular ou sentir coisas na meditação. E são esses desejos que impedem a alma de tomar o seu lugar. Quando nos autorizamos a entrar nesse espaço, no mais profundo do ser, nasce naturalmente uma paz, uma calma e o evidente é: tudo se acalma e se torna incrivelmente fluido, apoiado por uma força incrível e segurança interior. O mental tem medo desse espaço, pois o ego não pode morar nele. Ele tenta, então, te impedir de entrar nele, sempre criando barulho, te incentivando a agir, ativando pensamentos, emoções, vontades e tudo que te impeça de estar conectado a você mesmo. Então, é preciso fazer as pazes com esse mental ego que tem somente o poder que você o dá. Tudo isso se acompanha da atividade mais difícil a fazer para um ocidental: fazer nada. Não, esse não é o fazer nada que é sinônimo de tédio, mas esse de decidir conscientemente de não fazer nada, de entrar em uma atitude completamente passiva. Você se habitua então a se colocar em repouso para que a presença do todo tome a direção. Tire um momento de cada dia onde não fazer nada desenvolva a consciência do momento presente bem rápido. Não assista TV, não escute a rádio, não leia, não coma, não fale, nem mesmo medite. Esteja só e presente, tranquilamente repousado. A ideia é fazer isso sem um objetivo. Se eu respiro conscientemente ou medito com um objetivo, meu mental é seguro, pois eu faço qualquer coisa de construtivo. Portanto, o verdadeiro espaço de paz se abre quando a gente se desprende totalmente dessa noção de resultado, não importa o que façamos. Assim, o pequeno eu se apaga. Não fazer nada pode ser extremamente difícil e você constatará facilmente que o mental entra em pânico, quase instantaneamente, quando começamos essa atividade. Se force em um primeiro momento a ficar nessa postura, independentemente do que se passe. Observe os pensamentos que passam. Observe seus impulsos. Observe como o corpo se exprime. Observe as principais emoções que chegam até você. Observe o sentimento de perca de tempo. Observe como você se julga de estar nessa não ação,
quando você poderia usar esse tempo precioso para fazer belas coisas ou assistir sua emissão de TV favorita. Observe. Tenha no espírito que essa prática do silêncio não é inofensiva. Ela trará instantaneamente os medos, o inconforto, questionamentos, julgamentos contra você mesmo. No começo, seu diálogo interior estará muito apegado. Você sentirá intensa necessidade de dizer alguma coisa. Uma impressão de pressa e uma profunda ansiedade poderá te invadir. Você irá certamente se sentir inútil ou pensar que o que você faz não serve para nada. É o grande paradoxo. Você não tem nada a fazer nessa terra. Você tem tudo a ser. É revelando plenamente quem eu sou que você pode exprimir seu poder na matéria. E para isso, você deve trazer para a luz suas zonas escuras. E isso só se pode fazer na observação passiva. O barulho interior se acalma com a prática, deixando espaço a um silêncio profundo, pois o mental acaba por soltar. O ego se apaga pouco a pouco e para de ficar rodeando. O diálogo interior se acalma. Você entra então na tranquilidade do campo de pura potencialidade. Para ir mais longe, eu vou compartilhar um segredo absolutamente único. A maioria das coisas que eu compartilho neste livro são conclusões da minha própria experiência e minha própria conexão com a fonte, que me concede informações e tomadas de consciência que eu nunca vi ou ouvi antes. É isso que você terá acesso se conectando com a fonte. Não mais necessidade de conhecimentos exteriores, pois você mergulhará na fonte do universo. Esse segredo é que me permitiu de entrar instantaneamente na consciência do momento presente, em conexão com a minha alma e a fonte. Ele consiste em se focar no som que está naturalmente presente nos nossos ouvidos e que eu chamo de som original. Ele pode ser diferente para cada um, mas parece ser normalmente agudo. Na minha experiência, é como um fio esticado entre os dois ouvidos que vibra em permanência. A exploração desse fenômeno me conduz a pensar que esse som é produzido pela glândula pineal através dos raios de luz que se refratam e refletem sobre os cristais que os compõem. Você pode, então, colocar a atenção no centro da cabeça, entre as duas orelhas, no nível da glândula pineal e sentir esse som brilhar e sair dos seus ouvidos. Mais você se torna consciente de você mesmo e cultiva essa conexão com a fonte, mais esse som se torna perceptível facilmente e em todo lugar. Ele pode ser muito forte sem jamais te incomodar. Ele pode se tornar uma proteção diante das agressões sonoras em lugares agitados. Algumas pessoas pensam sofrer de zumbido quando estão diante desse som, que elas negam e combatem como consequência. Todos os casos são diferentes, obviamente. Eu te convido a reconsiderar o que é um barulho e por que ele se manifesta. Será que não vemos mal onde há um barulho totalmente natural? Seus tímpanos podem se danificar após um choque sonoro ou a exposição a som e músicas muito intensas. Você também pode conhecer zumbido por razões emocionais, como estresse, sufocamento, que repercutem também nesse som nos ouvidos, quando o objetivo dele é de fazer sair da realidade. Pode haver também o fato de não querer ouvir certas coisas, se tornando então surdo. Ou, ainda, o medo do silêncio, do vazio, da fonte que é apenas o reflexo da sua própria grandeza, do divino, da força interior. As perguntas a se fazer a partir de lá são: será que esse som incomoda? Será que ele faz mal? Será que ele me deixa surdo? Se você respondeu não a elas, então não é um zumbido. Se você respondeu sim, então que presente! O fato de se colocar na escuta desse zumbido te permitirá de conhecer a origem e de atravessar isso no seu próprio ritmo. Ele se torna, então, uma chave de acesso à presença e à alma. O zumbido pode, então, se transformar em um precioso tesouro. Essa prática vai desenvolver em você uma conexão com a alma de maneira magnífica. Você estará naturalmente mais na escuta do que se passa em você e mais conectado com o mundo que te cerca. A prática da meditação em si não é uma obrigação. Entretanto, é uma prática essencial para trazer calma em si.
Algumas práticas de meditação serão perfeitas para permitir algum de vocês a se conectarem com a fonte e não serão legais para os outros. É isso que é importante na meditação. É esse espaço de vazio que ela permite alcançar e a presença que mora nele. A meditação praticada sem objetivo é um dos meios mais fáceis de entrar nesse silêncio, sinônimo desse espaço de paz e tranquilidade do ser. O silêncio é importante, pois sua natureza divina não é algo que você busca alcançar, é algo que você busca lembrar, reencontrar. Você é divino. Tudo já está acessível a cada instante nesse eterno presente. Enquanto você estiver agarrado nos seus demônios, você não poderá estar conectado plenamente à fonte. E quando você os apertar, você os conhecerá, porque as evidências serão. Você terá mais claridade. A etapa seguinte consiste em continuar conectado o mais frequentemente possível para que suas decisões sejam tomadas com consciência. Toda prática espiritual que te ajuda a viver nesse estado espiritual durável é benéfica. Entenda de uma vez que tudo pode te dar acesso, pois o que conta não é o que você faz, mas em qual atitude interior você está. É a alma em conexão com a fonte e a profundeza que se exprime, ou o ego ligado aos pensamentos, emoções, dores, hábitos, decisões. Não veja nenhum objetivo. Seja somente testemunha do que se abre para você, de escutar seu coração e das suas intuições para saber o que você realmente precisa. É por isso que tudo isso se pratica de forma diária, regular, que te permitirá de se conectar mais à unidade até que isso seja um estado quase permanente. Você poderá conhecer um estado do despertar pontual com esse sentimento de estar conectado a tudo que pertence ao amor maior e deixar tudo isso se apagar, te deixando uma lembrança que isso existe sem que você tenha lhe dado a chance de se intensificar na sua vida. Eu, pessoalmente, comecei a viver experiências de conexões incríveis que duraram alguns minutos e esses estados permaneciam às vezes por semanas, mas isso acabava por partir. De agora em diante, eu cultivo essa conexão cotidianamente. A vida na Terra é cheia de surpresas e pode facilmente nos prender. É por isso que essas práticas trazem sem cessar o essencial. É isso que te levará a um alinhamento sem igual em tudo que você fizer. É você que deve cultivar, fazer nascer e se instalar a unidade em você. Lembre que tudo está em movimento na vida. Nada está jamais adquirido. Você pensa às vezes ter conquistado alguma coisa e fica orgulhoso, mas a vida tira isso para que você viva a experiência dessa separação. Você não tem nada a fazer ou conquistar, mas a ser em primeiro lugar. O que você faz é apenas uma consequência do que você é. É a sua responsabilidade encontrar equilíbrio em relação às suas vontades e seu modo de vida. Isso pode ser uma sessão de 30 minutos por dia, onde você tire um tempo para você simplesmente não fazer nada e ficar passivo, na observação, na escuta, conectado com você mesmo. Isso pode ser momentos bem curtos, de menos de 1 minuto, onde você faça uma pausa, uma reconexão com seu coração, com seu ser. Mas você faz essa prática, mas tudo isso se torna natural. Você vai se familiarizar com essa conexão cada dia mais e cultivará uma paz e uma segurança intensa sem igual. Quando você se conecta à unidade, ao seu ser profundo, à alma, a esse vazio infinito, a essa energia presente em todo lugar a cada instante, você se desprende de todos os seus medos e pode viver na harmonia. Mais uma vez, você não tem nada a fazer especificamente. Você tem simplesmente a revelar quem você é plenamente e brilhar a sua bela luz no mundo. Isso te pede de ser consciente e observador do personagem que você é nessa vida. Você pode experimentar tudo, mas não leve nada muito a sério do que acontece. Divirta-se a observar seus comportamentos e reações e se desprenda progressivamente da importância da realidade física. Assim, você se libertará
e poderá experimentar plenamente o ser divino que você é na matéria. A prática dos 5 acordos toltecas é igualmente potente no caminho da unidade. Entretanto, eu sinto que esses ensinamentos foram transmitidos na identificação da forma e a vontade de mudá-la. Eu, então, vou te transmitir na profundeza, para que você os cultive nesse sentido igualmente. Primeiramente, que sua palavra seja impecável. Evidentemente, ela é, desde que ela emane da profundeza. Não procure controlar. Fique em contato com o que se passa em você. A palavra justa está sempre presente. Se você reage a um estímulo emocional ou que o outro reativa uma memória em você, então você pode se agarrar a isso e dizer uma palavra destrutiva que criará um caos no seu redor. Não procure controlar ou sufocar o que lhe chega. Esteja presente. Deixe passar a tempestade e exprima sua verdade. Sua palavra pode ser doce como amarga. Ela é o que deve ser. Muitas pessoas espirituais se proíbem de dizer coisas que podem machucar o outro para evitar o sofrimento. É apenas o que o ego intimida a expressão do ser. Se algo deve ser dito para revelar algo, permita de dar esse presente ao mundo. Essa palavra nunca será acusadora e não julgará jamais. Ela revelará. O segundo acordo é não leve nada para o pessoal. É evidente que não vou levar nada para o pessoal. Se eu levo para o pessoal, é evidente que eu me sinto separado dos outros e que estou identificado com o personagem do ego. Como posso levar algo para o pessoal se eu estou presente e em ligação com tudo? É importante, nesse caminho da reunificação, tomar tempo e não reagir diante das solicitações externas. A partir do momento que você sabe que o outro é o seu próprio reflexo, pois nós somos um, então aceite o outro como se fosse você, pois ele é. Você pode ter a vontade de massacrá-lo, pois ele traz à luz isso que você não ousa encarar em você. E ele te traz isso em uma bandeja. Não leve isso para o pessoal. Não fique na negação. A vida não é em relação à sua pequena pessoa, mas sim uma cocriação perfeita entre cada elemento que a compõe. O terceiro acordo é não fazer suposições. Como posso fazer suposições se eu estou em ligação com o evidente? Para que isso serviria? Somente o mental se identifica com a forma, emitindo suposições, porque ele busca alcançar um objetivo, se justificar, se favorecer em uma situação ou provar algumas coisas. Em ligação com a alma, eu me deixo simplesmente guiar e me deixar agir. Tudo é perfeito na unidade, tudo é fluido, tudo está no seu lugar e em harmonia. Pela percepção humana, é provável que você não tenha sentido isso. Sirva-se disso para trabalhar nas partes que você deseja ver evoluir e ficar conectado a isso que pulsa dentro de você, te guiando, te dizendo o que fazer e as decisões mais justas a tomar. Seu mental permitirá, então, de estabelecer o quadro necessário para que essa guiança possa se manifestar naturalmente. O quarto acordo é fazer sempre o seu melhor. Claro que sempre vou fazer o meu melhor. Como eu poderia fazer de outra maneira se eu estou conectado ao todo e que eu tenho consciência que o outro sou eu mesmo? Eu não posso, então, ter esse desejo de servir na gentileza, de tratar os outros como eu gostaria de ser tratado, e não importa o que eles façam, de fazer o possível para estar alegre, despertando minha alma plenamente. Não pode mais existir culpa ou remorso. Claro que pode haver idas e vindas, momento onde estamos totalmente dormentes, outros onde retomamos a ilusão e ao sofrimento. É preciso, então, estar vigilante e fazer o seu melhor a cada dia para estar em ligação com o essencial. Se desprenda de toda a culpa ou vontade dos resultados. Não se maltrate por não conseguir. Esteja somente presente ao que se vive agora. Nada diferente disso te é pedido. Enfim, o último acordo é seja cético, mas aprenda a escutar. O que devo aprender a escutar? Nós falamos da alma. É de se permitir de estar na escuta do que se passa em mim,
de escutar as mensagens, de deixar a vida fazer o seu trabalho. É igualmente de nunca acreditar nas palavras de alguém sem antes verificar no seu interior como isso ressona. Alguém pode te apresentar o melhor negócio do mundo e você sentir que não é para você. Se escute. Esses acordos, mesmo se não são praticados profundamente, desperta outras possibilidades. Não importa o que você seja, o que você procura, isso se encontra em você mesmo. Você pode explorar todo o universo antes de voltar à sua casa ou ir para lá agora mesmo. Uma outra prática que te permite se conectar com esse campo de pura potencialidade é de estar na admiração, na observação, alegre da beleza que te cerca. Você pode ficar em êxtase diante de um galho, uma flor, do sol, uma nuvem, um animal, o canto de um pássaro, um perfume, um riso, entre outros. Se conectando com essa beleza e na vida que habita em tudo, você se autoriza a se fundir na energia divina. Tudo é uma questão de foco e de te deixar tomar pela essência de cada coisa. Podemos continuar a ver o copo meio cheio ou meio vazio. Podemos também escolher de vê-lo cheio até a borda e transbordante em uma abundância sem limite. Podemos também ver que ele existe apenas na forma. Mais você se treina de ver a beleza em tudo, mais você vai ter uma vida sublime. Abraham Lincoln disse: você pode reclamar porque as rosas têm espinho ou se alegrar que os espinhos tenham rosas. Tudo é e é constituído da mesma coisa. Tudo é amor. E você pode observar esse amor em tudo, mesmo onde pareça ausente. Ele não estará jamais ausente, como a imagem do yin e yang. A alegria se manifestará naturalmente na sua vida quando você estiver num alinhamento e conectado com a fonte. Quando você não buscar mais controlar nada e você se deixar ser guiado por uma ação inspirada, sua vida se iluminará com seu brilho. Quanto mais você se centrar nas altas vibrações, como em atividades que te tragam bem-estar, mais você estará conectado à sua alma e à fonte, e a sua vida se embelezará naturalmente. A alegria se manifesta igualmente através da compaixão. Esse também é um ponto-chave em relação à unidade. A compaixão é o sentimento que te permite se liberar do julgamento e das etiquetas de bem e mal ou vítima e perseguidor. Você se desidentificará, então, do papel de salvador, que quer dar sua opinião em tudo e que julga a partir da sua percepção limitada de ser humano. Quando você compreende que cada um faz sempre o seu melhor em função da sua experiência de vida e da sua consciência atual, então você não julgará mais nada. Algumas coisas sempre serão incompreensíveis na sua perspectiva. Mas se você tivesse uma visão onisciente do porquê de cada coisa, então você compreenderia. Não é preciso buscar compreender tudo, mas não julgue o que você não compreende plenamente. Cultive a compaixão para alimentar de amor as pessoas que te fazem sofrer e aqueles que sofrem, pois na realidade todas sofrem. Todas essas pessoas precisam de amor e de serem guiadas no seu caminhar. É alimentando de amor e de compaixão cada ser que você encontrar que o nosso mundo vai se embelezar na velocidade da luz. Nós falaremos desse sujeito absolutamente fundamental e libertador na lei do amor e da transmutação. Enfim, um último ponto, mas longe de ser menos importante, é esse de estar a serviço da vida. Nós voltaremos nesse ponto que é destacado em outras leis. Quando você ousa deixar de lado seus desejos pessoais e simplesmente oferece o melhor de você, se abandonando a tudo que a vida propõe, então você se permite estar em conexão com a fonte e de ser inspiração a cada instante. Assim, você vive a unidade, mesmo em meio a um mundo limitado. Esse é o objetivo dessa primeira lei, que traz leveza diante da realidade física das coisas. Tudo que você percebe com seus 5 sentidos é apenas uma percepção extremamente limitada das coisas. Na profundeza é bem diferente. Tudo está conectado. Tudo é um.